Planejamento. Como vimos, o artigo de opinião sugere uma forma que não é fixa, mas que recorrentemente está ligada a alguns aspectos principais. Sugerimos que utilize o esquema a seguir para planejar a escrita do seu artigo. Qual estratégia você empregará na introdução? Declaração. Trata-se de uma estratégia em que se afirma, declara algo forte sobre o tema. Definição. Trata-se de uma estratégia em que se define o que é o tema, com base em materiais de referências, dicionários, enciclopédias, etc. Referência histórica. Trata-se de uma estratégia em que são apresentados fatos históricos ou linhas do tempo ligados ao tema. Citação direta. Trata-se de uma estratégia em que se reproduz literalmente a frase dita ou escrita por alguém, desde que esteja relacionada ao tema. Citação indireta. Trata-se de uma estratégia em que se reproduz, mas não literalmente, a frase dita ou escrita por alguém, podendo modificá-la ou ajustando parte dela, desde que esteja relacionada ao tema. Comparação. Trata-se de uma estratégia em que se compara o tema proposto e outros. Frases nominais. Trata-se de uma estratégia em que se inicia o texto com nomes, substantivos ou adjetivos, ou palavras que remetam ao tema que será discutido. Qual estratégia você empregará para argumentação? Autoridade. Trata-se de uma estratégia em que se utiliza da opinião, fala de uma autoridade no assunto. Médico, jornalista, pesquisador, profissional, alguém experiente, etc. Comparação. Trata-se de uma estratégia em que se utiliza a comparação entre informações ou temas de assuntos parecidos ou diferentes.
Raciocínio lógico. Trata-se de uma estratégia em que se utilizam relações de causa e consequência. Assim, o argumento apresenta estratégias a partir de algo que causou um problema, fato, e a partir dele, quais consequências pode gerar. Comprovação. Trata-se de uma estratégia em que são utilizados dados, estatísticas, percentuais, fatos divulgados na mídia ou que circulam na esfera jurídica, leis, artigos e afins, para sustentar o posicionamento do autor do texto.